Na Grécia Antiga, antes da escrita ser inventada, era comum que notícias fossem levadas por mensageiros de navio ou a cavalo. A escrita então iniciou uma nova forma de comunicação, pois tornava possível o contato de povos distantes milhares de quilômetros. A possibilidade de grafar a informação conferia a durabilidade necessária para escrever leis, fixando costumes e determinando quem devia obediência a quem. Com o advento da escrita, foi possível atravessar a barreira do tempo e preservar informações sobre povos que viveram há milhares de anos, além de informar sobre outros, independente da distância. A velocidade de informação que temos hoje só foi possível graças ao desenvolvimento da escrita. O início da era do jornal moderno é marcado pela invenção da prensa, em 1447. A criação de Johannes Gutenberg desenvolveu a impressão com tipos móveis, técnica usada sem grandes alterações até o século XX para imprimir jornais, livros e revistas, o que possibilitou o livre intercâmbio de ideias e a disseminação do conhecimento, base do Renascimento europeu. Segundo a autora Elizabeth Einstein, o salto do manuscrito para o impresso gerou transformações durante a segunda metade do século XV. Através das novas oficinas são criadas novas ocupações e novos grupos de profissionais são mobilizados. A autora destaca ainda como a imprensa transformou as condições nas quais os textos eram produzidos, distribuídos e consumidos, principalmente devido à sua reprodução em quantidades jamais vistas antes. Com a invenção do telégrafo, a imprensa escrita sofreu uma grande transformação. As informações passaram a ser transmitidas em questão de minutos, permitindo relatos mais atuais e relevantes. Para o autor Walter Benjamin, o primeiro indício da evolução que vai culminar na morte da narrativa é o surgimento do romance no início do período moderno. Segundo o autor, a difusão do romance só se torna possível com a invenção da imprensa. Com a explosão do rádio nos anos 20, os jornais foram obrigados a reavaliar seu papel como principal fonte de informação da sociedade. Como forma de reação à nova concorrência, os editores se viram obrigados a renovarem os formatos e conteúdos de seus jornais, tornando-os mais atraentes. Assim que os jornais conseguiram se adaptar à novidade do rádio como forte concorrente, veio à tona um novo meio de comunicação, a televisão. Alguns jornais, como o USA Today, responderam aos avanços tecnológicos através do uso da cor e mediante artigos curtos, rápidos e objetivos, como as matérias oferecidas pela televisão. A atual revolução tecnológica gera novos desafios e oportunidades para a mídia tradicional. Nunca houve tanta informação disponível. No final dos anos 90, havia cerca de 700 sites na internet. Hoje são milhares, buscando oferecer notícias em tempo real e proporcionar semanalmente o debate dos assuntos que mais interferem no dia a dia da comunidade. Porém, apesar desses dados, os jornais em papel continuam sendo um veículo popular e poderoso no relato e análise dos eventos que afetam nossas vidas. Tal ideia pode ser confirmada pelo cálculo da Associação Mundial de Jornais, que conclui que 1 bilhão de pessoas em todo o mundo leem jornal todos os dias. A história do livro compreende uma série de inovações realizadas por diversos povos no intuito de gravar o conhecimento e passá-lo de geração em geração. Atualmente, com o advento da internet, os livros atingiram o mundo digital através do e-book. Os e-books são publicações digitais ou livros eletrônicos que podem ser descarregados através de downloads. Como um dos principais dispositivos de leitura, o Kindle teve seu primeiro modelo lançado em 2007. Ele permite que o usuário compre, baixe, pesquise e leia livros e revistas digitais. De acordo com Platão, a escrita enfraquece a mente e destrói a memória. Walter Ong compara tais ideias às objeções feitas aos computadores hoje em dia, dizendo que esse também enfraqueceria a mente ao aliviar o usuário do trabalho árduo. O ponto fraco da opinião de Platão é que, para tornar suas objeções convincentes, o filósofo utilizou-se da escrita impressa. Da mesma forma que, atualmente, os contrários aos computadores utilizam-se destes para dar maior credibilidade às suas articulações. Assim, como destacado por Einstein,
Por mais refinadas que tenham se tornado as descobertas de hoje, ainda temos que recorrer a um invento do século XV para preservá-las. Qualquer descoberta acadêmica, seja qual for a sua natureza, terá de ser registrada num veículo impresso antes de ser reconhecida como uma contribuição ou posta em uso.